Olá, estudantes de psicologia! Boas-vindas a esta nossa aula explicativa. Hoje, a gente vai destrinchar um dos temas mais fascinantes da nossa área. Nós vamos analisar a mecânica fundamental de como a gente aprende e entender exatamente por que certas ações são repetidas incansavelmente, enquanto outras são, simplesmente abandonadas com o tempo. Então, peguem seus cadernos e preparem-se para uma verdadeira imersão nos blocos de construção da análise do comportamento. Para começar nossa jornada, eu quero lançar essa pergunta central para a gente pensar junto. Por que a gente repete algumas ações e abandona outras? Trazendo para o nosso dia a dia acadêmico, por que alguém passa horas a fio estudando para uma prova de uma matéria super específica, ou por que um colega sempre levanta a mão para participar na aula de um certo professor, mas fica em absoluto silêncio na aula de outro? A resposta não está em traços de personalidade ocultos ou em algum mistério. Ela está numa dinâmica muito clara e estruturada que nós vamos desvendar agora. E isso nos leva direto ao nosso primeiro tópico, o comportamento como relação. Olha só, para começar a entender tudo isso, a gente precisa olhar para um conceito que, literalmente, despenca nas provas de psicologia. É a ideia de que o comportamento não é uma ação isolada. Não é algo que acontece só dentro da cabeça de alguém, sabe? O comportamento tem que ser entendido estritamente como uma relação funcional. É uma via de mão dupla entre o organismo e o ambiente. Nós não apenas reagimos ao mundo de forma automática. As nossas ações produzem mudanças no mundo ao nosso redor e prestem bem atenção neste detalhe. Essas mudanças ambientais, por sua vez, retroagem sobre nós, selecionando e mantendo as nossas ações. É um intercâmbio constante. Vamos para o nosso segundo tópico, o paradigma operante. Vamos ver como essa interação é mapeada de um jeito quase matemático. O que é muito legal na estrutura fundamental do condicionamento operante é a simplicidade dessa fórmula que vocês estão vendo. R representa a resposta, ou seja, a ação do indivíduo. A setinha significa produz, e SR é o estímulo reforçador. Traduzindo, a resposta produz uma consequência no ambiente. Pense naquele estudante na sala de aula. A resposta que ele emite é a de fazer uma pergunta, e como consequência ele recebe uma explicação clara e atenciosa do professor. A ação operou no ambiente e gerou uma mudança. Agora um ponto absolutamente crucial que a gente precisa esclarecer. Existe um mito gigante por aí de que um reforçador é simplesmente algo agradável, tipo um prêmio, um elogio ou algo gostoso. Esqueçam isso. Na análise do comportamento, o reforçador é definido única e exclusivamente pelo seu efeito funcional. O que isso quer dizer? Se a consequência aumenta a probabilidade futura daquela resposta ocorrer de novo, ela é um reforçador. Não importa se parece agradável para o senso comum ou não. O que dita a regra é o aumento na frequência daquele comportamento no futuro. E quando o cenário muda? Tópico 3. Extinção operante. Bom, e se essa engrenagem quebrar? O que acontece quando o aluno está super empolgado para levantar a mão, mas a participação dele é simplesmente ignorada aula após aula? O nome desse processo é extinção operante. Atenção, o comportamento não é desligado de uma hora para outra como um interruptor de luz. Existe uma sequência muito previsível de subprodutos acontecendo. Primeiro rola um aumento abrupto e inicial na frequência. O aluno vai levantar a mão mais alto, talvez até dar aquele estalo com os dedos. Depois começam as variações emocionais e agressivas. Vem a frustração, a irritação, aqueles suspiros altos na cadeira. E só então, depois de toda essa turbulência, é que ocorre um declínio gradual, onde o comportamento de levantar a mão vai enfraquecendo até voltar ao nível inicial. Ou seja, a participação acaba. Os dados reais desse processo revelam um padrão visual incrível. Dê uma olhada nessas oscilações cíclicas, que parecem umas ondinhas. Esses degraus mais acentuados na curva são exatamente aquelas explosões de respostas e as reações emocionais que a gente acabou de falar. A curva sobe rápido logo no início da extinção, sofre todas essas flutuações e depois vai achatando aos poucos, à medida que o comportamento vai perdendo força. É a prova visual perfeita de que a extinção gera muita variabilidade antes de conseguir de fato reduzir a resposta. Vamos avançar para o nosso tópico 4, topografia versus função. Gente, aqui entramos em uma das armadilhas analíticas mais comuns, tanto em provas da faculdade quanto na vida prática de clínica ou escola, que é avaliar um comportamento apenas pelo que os nossos olhos veem. A gente precisa separar muito bem a topografia da função. A topografia é a forma, a aparência física da ação. A função é o para quê, o efeito prático que essa ação produz no ambiente. Querem um exemplo clássico? Pense em uma criança chorando. A topografia do choro, as lágrimas, o som, pode ser idêntica em duas situações diferentes. Mas em uma, a função é ganhar a atenção dos pais em casa, na outra, a função é escapar de uma prova escolar super difícil. A forma é igualzinha,
mas a função, a contingência que mantém esse comportamento rolando é completamente diferente. Focar só na topografia é um erro fatal na nossa análise. Dando um passo além, chegamos ao tópico 5, o contexto com o SD e o S-delta. Vamos dar um passo atrás para olhar a figura completa. As nossas respostas não acontecem num vácuo, soltas por aí. Elas ocorrem sob condições ambientais muito, mas muito específicas. É aqui que entra o famoso estímulo discriminativo, ou carinhosamente chamado de SD. Cuidado aqui, tá? O SD não causa mecanicamente uma resposta, como se fosse um instinto incontrolável. O que ele faz é sinalizar. Ele avisa que naquele contexto uma determinada resposta tem um histórico de produzir reforço. Lembra daquele professor sorridente e acolhedor? Ele funciona como um SD. Ele não obriga nenhum aluno a levantar a mão, mas a presença dele sinaliza: olha, neste contexto, se rolar uma pergunta, ela vai ser ouvida e muito bem recebida. Em contraste absoluto com o SD, a gente tem o estímulo delta, ou S-delta. Esse é o contexto que sinaliza que o reforço simplesmente não está disponível. É a ocasião perfeita para a extinção. Pensa num professor super rígido, que costuma dar respostas ríspidas ou que simplesmente ignora a turma. Ele atua como um verdadeiro S-delta. Na presença dessa figura, o comportamento de levantar a mão tem um histórico fortíssimo de não gerar reforço nenhum. Portanto, a probabilidade daquela resposta ocorrer ali cai drasticamente. E se a gente jogar isso num gráfico de frequência acumulada, a teoria se materializa. A linha superior, que decola super rápido, representa a taxa de resposta sobre a condição do SD. O contexto certo foi sinalizado, o aluno se sente seguro e o comportamento dispara. Já a linha inferior, que está ali quase rastejando, plana, representa a condição de S-delta, o comportamento mal das caras. Isso prova de forma clara o poder massivo do que a gente chama de treino discriminativo na modelagem de quando e onde nós agimos. Finalmente vamos ao nosso grande encerramento no tópico 6, a tríplice contingência. Chegou a hora de juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Eu apresento a vocês a estrutura da tríplice contingência. Essa é a fórmula completa, é o paradigma operante em toda a sua glória. Olha só, em um contexto específico, que a gente já sabe que é o estímulo discriminativo, o SD, uma resposta, o R, é emitida. Essa resposta produz um estímulo reforçador, o SR. É exatamente essa relação fundamental em 3 termos que descreve como nós interagimos com o mundo e, o mais importante, como nós aprendemos com ele o tempo todo. Para consolidar essa teoria de vez na nossa cabeça, vamos voltar para o nosso exemplo clássico da sala de aula, dividindo em 3 passos. Passo 1, o professor faz uma pergunta com uma postura super acolhedora. Esse é o nosso contexto, nosso SD. Passo 2, diante desse sinal verde, a aluna levanta a mão para elaborar a resposta. Essa é a ação, o nosso R. Passo 3, a participação recebe uma confirmação e um elogio muito bacana do professor. Essa é a consequência, o nosso SR. São esses 3 elementos amarradinhos que formam a contingência que vai moldar a participação dessa aluna nas próximas aulas. O que nos traz, enfim, ao nosso questionamento final. A partir da aula de hoje, eu garanto que vai ser quase impossível para vocês olharem para o comportamento humano sem ver essas engrenagens funcionando por trás das cortinas. A minha pergunta para vocês é: quais contingências tríplices vão estar moldando ativamente as atitudes das pessoas na próxima sala de aula que vocês entrarem ou no próximo estágio de observação clínica que vocês fizerem? Quem vai ser o SD da situação? Qual é a real função daquela resposta? Onde é que a extinção está acontecendo? Levem essa lente analítica afiada para o mundo lá fora. Continuem observando, continuem questionando as funções de tudo e a gente se vê na nossa próxima análise. Até lá!